Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Um livro que tem muito conhecimento, um livro que nós temos grandes sabedorias, grandes conhecimentos por meio do nosso irmão Salomão. Amém? Então, Provérbios 27. E no versículo 6, Provérbios 27, versículo 6. Independentemente da tradução, vamos todos encontrar o mesmo sentido da Escritura, que diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Amém? Leais são as feridas do amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. E esta palavra veio ao meu coração e então eu decidi trazê-la para a igreja. Porque vivemos num tempo e numa geração de pessoas que não aceitam a correção. Agora, qualquer coisa que a gente possa dizer, até temos medo de o dizer, porque não sabemos como é que a pessoa vai reagir, como é que ela vai aceitar. E hoje em dia resolve-se as coisas da pior forma que é, a gente diz qualquer coisinha e o inimigo levanta-se de tal maneira que a gente sabe como é que acaba a maior parte das histórias. Então, nós aqui na palavra vemos que leal é a ferida do amigo. Então, nós como amigos temos que muitas vezes ser feridos. Muitas vezes temos que ferir porque é por meio da ferida que nós podemos corrigir e retificar as nossas condutas de vida. Porque nós, como cristãos, não temos que fugir à correção, mas sim permanecer diariamente na correção. Não importa se é recém-convertido, não importa se é pastor, não importa a categoria ou o sufixo que possa ter, mas o que importa é que nós todos possamos estar disponíveis à correção. Que não sejamos como um mundo que foge à correção. Que não sejamos como o mundo que gosta de abraçar palavras doces, aquelas palavras que amaciam o ego de cada um. Porque é isso que o mundo vive, porque o mundo hoje está connosco, amanhã já não dá jeito de estar connosco, já nos descarta e vira-se para o outro lado. Porque o mundo lá fora usa as pessoas consoante as suas necessidades. Então, para isso, precisa de ter palavras doces, precisam de amaciar o ego às pessoas para que as pessoas possam estar com eles e não virem costas, porque naquele momento elas são necessárias e são importantes. Então, nós, se olharmos para a Bíblia, vemos princípios espirituais valiosos. Nós vemos que a Bíblia olha para a correção com amor. Porque elogios fáceis, elogios com muita frequência, eles podem ser instrumentos para a destruição de cada um de nós. Elogiar quando é preciso elogiar, mas quando não há motivo para elogiar, nós não temos que elogiar para cativar
ninguém está na nossa presença. Então aqui em Provérbios 26:7 diz que, ou mostra uma verdade profunda sobre relacionamentos. Mostra uma realidade sobre a maturidade de cada um de nós, de como nós temos que aceitar as repreensões do nosso amigo. Porque as feridas feitas pelo amigo são cura. E talvez possa perguntar se é amigo, porque é que fere? Se é amigo, porque é que causa dor? Mas aqui na palavra de Deus, no versículo que acabamos de ler, diz que leais são as palavras, as feridas do amigo. Porque estas feridas são originadas no amor. Não são feridas originadas em ódio, não são feridas originadas em maldade, mas são feridas que vão mexer com o nosso corpo, com o nosso psicológico, com a nossa mente, e ela nos vai fazer curar, talvez, de um mal que nós possamos estar ali a permanecer o resto da vida. Então o texto não fala de feridas injustas, mas sim feridas leais. Feridas sinceras, feitas por quem verdadeiramente nos ama. Então, meus amados, amigo não é aquele que nos conforta na mentira, mas sim quem nos conforta, quem nos confronta na verdade. Porque aquele amigo verdadeiro é aquele que tem coragem de dizer aquilo que nós precisamos de ouvir. Amigo é aquele que tem a coragem de dizer aquilo que nós precisamos de ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Porque é bem diferente ouvirmos o que precisamos e ouvirmos o que queremos. Porque quando a gente ouve aquilo que queremos, muitas vezes só estamos a permanecer no buraco. Só estamos a permanecer na mesma situação que nos pode levar a uma ruína. Mas quando nós ouvimos aquilo que precisamos de ouvir, podemos ficar moados, podemos ficar tristes, podemos ficar desconsolados porque era aquilo que nós desejávamos ter, porque era aquilo que nós desejávamos alcançar, e de repente vem um amigo dizer: para, isso não é para ti. Então a repreensão de um amigo pode mesmo impedir um desastre emocional. A repreensão de um amigo pode mesmo evitar um acidente espiritual na nossa vida. E quem sabe, por vezes, acidentes físicos. Porque o amigo é esse que tem a ousadia de o fazer, porque o conhece, porque sabe como é que é o caráter dele, porque o conhece minimamente e muitas vezes tem a plena certeza que aquilo ou algo que ele possa estar a planear em fazer ou idealizar não é recomendado para ele. Porque nós de fora conseguimos ter um panorama diferente do que aquele que está verdadeiramente no cenário. Muitas vezes nós não conseguimos ver aquilo que nos enxerga à nossa volta, mas quem está à nossa volta consegue enxergar o que está em nós e aquilo que está à nossa volta. Então, é Ele mesmo que tem essa possibilidade de muitas vezes de ter aqueles confrontos diretos connosco que nos faz sair de caminhos errados, decisões incertas e muitas vezes que não são bem estruturadas e pensadas na nossa vida. Porque o amigo tem o poder de ser, muitas vezes, como médico que trata das nossas feridas espirituais. Porque assim como o médico, ao tratar de uma infecção, ao tratar de uma ferida, ele precisa de ir lá mexer na ferida. Ele precisa de abrir a ferida e muitas vezes ela vai sangrar naquele momento. E vai causar dor, vai causar desconforto, vai causar muitas vezes até náuseas, más disposições, quem sabe até desmaios, mas sabemos que aquela dor,
Aquele toque veio para a cura. Veio para salvar. Veio para curar. Então, muitas vezes os nossos amigos têm este papel da nossa vida de ser um médico espiritual, de nos tocar nas feridas, fazer até mesmo sangrar, mas sabemos que iremos ser curados se assim aceitarmos essa dor, essa cura para a nossa vida. Porque a ferida que dói hoje pode ser a cura do dia de amanhã. Pode ser a cura da minha e da sua alma. Pode ser a cura da minha e da sua vida. Assim são as palavras dos amigos para a nossa vida. E sabemos que a correção é uma ferida, mas ela faz parte também do discipulado. Quantas vezes é que alguém, os nossos líderes, nos feriram e a gente ficou entristecidos com eles. Mas sabemos que no dia de hoje, essas feridas, essas dores que foram causadas nesse tempo, hoje fizeram com que nós pudéssemos ser maduros espiritualmente. Porque Deus usa pessoas fiéis também para nos moldar, para nos transformar, para que a gente possa ser lapidados daquilo que não faz parte da vontade de Deus, mas que assim possamos ser transformados como verdadeiras pérolas enquanto estamos aqui na Terra. Sabemos que a correção dói, sabemos que a correção machuca, sabemos que a correção nos entristece, mas ela nos leva ao crescimento dia após dia. Sabemos que através dessas feridas, dessas correções, muitas vezes nós entramos no verdadeiro arrependimento e entramos na verdadeira proteção dos caminhos de Deus. E se olharmos para Jesus, nós vemos que Ele é um dos nossos verdadeiros amigos. Porque temos outros verdadeiros amigos, mas como Jesus não há nenhum. Poderão se aproximar, sim, mas como Jesus não há nenhum. Então Jesus é o amigo, Jesus é a verdade e é Ele que nos liberta de todos os nossos problemas. É Ele que nos vai fazer sangrar muitas vezes da nossa alma, porque Ele quer o bem para cada um de nós. Ele vai nos fazer dor, mas Ele quer o nosso crescimento e Ele quer o nosso bem, assim como quis com todos, que exortou, que corrigiu e que todos eles marcaram, todos eles fizeram história, todos eles ficaram registados no livro da vida. Amém? Então nós vemos que Jesus é um verdadeiro confrontador da nossa vida. Assim como Ele também confrontou Pedro quando disse: para trás de mim, Satanás, quando ele estava a dizer que ia à cruz, que teria que ser morto, e Pedro disse: nada disso, Senhor. Então Jesus sabia verdadeiramente aquilo que estava proposto. Então foi daí que ele disse: para trás de mim, Satanás, não que ele estivesse todo envergonhado, mas sim porque ele estava talvez a ser usado por Satanás. Para que a verdade dele não pudesse ser dita, para que a verdade dele não pudesse ser manifesta. A gente vê Jesus também a corrigir ou a elucidar Nicodemos quando estava naquela confusão de então como é que nós vamos nascer de novo, assim grandes, como é que nós podemos voltar para o ventre de nossa mãe, voltar a nascer. Então Jesus o exortou e o elucidou e o corrigiu do que era nascer de novo. Nós vemos também Jesus a exortar Marta quando ela estava rodeada daquela ansiedade em que andava lá toda atarefada a arrumar a casa e virou-se para Jesus e disse: porque é que Maria não a vinha ajudar? E ele disse: Marta, Marta, Maria escolheu o melhor lugar. Nós vemos também Jesus
quando os discípulos estavam lá naquelas confusões da tempestade, quando todos não se orientavam uns com os outros, Jesus estava sempre lá para apaziguar, para orientar, para capacitar e para assim não deixar prosseguir maus entendimentos entre uns e outros. Então, o amor de Cristo, o amor de Jesus, nunca vai evitar a verdade. O amor de Jesus para a nossa vida, Ele nunca vai assim estar a amaciar o nosso ego, mas Ele nos vai diariamente confrontar, através da Sua palavra, aquilo que nós precisamos de mudar. Como nós nos devemos comportar, como nós devemos agir na igreja, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, no resto da comunidade. Mas temos uma coisa boa, que Jesus nunca evita a verdade. Mas também nunca abandona aquele que tropeça. Então não importa se a gente tropeça, não importa se a gente cai, porque sabemos que Cristo está lá sempre como o bom samaritano para nos levantar, para nos erguer, para curar as nossas feridas, que por vezes nos machucamos na queda, e aquelas que permaneciam antes da nossa queda, por isso é que nós provavelmente possamos ter caído, mas Jesus nos levanta, Deus nos conforta e sabemos que verdadeiramente Ele nunca nos abandona. Porque a verdade às vezes fere, mas temos a plena certeza que ela sempre cura. A verdade pode ferir cada um de nós, mas sabemos que se nós aceitarmos esta verdade, verdadeiramente ela vai curar as nossas feridas. Amém. Não são os beijos do inimigo que nos vão contentar. Podem nos consolar naquele momento, mas eles não vão assim fazer grande fruto na nossa vida. Porque a verdade do inimigo é quase como aquele agricultor, como aquele lavrador que chega a uma certa e determinada altura, que tem que ir para o pomar, vai podar as suas árvores, vai arrancar aquilo que não faz parte da árvore, ou que cresceu, mas que não vai dar fruto no ano seguinte. Então ele vai lá com a tesoura, corta, poda e tira fora, para que essa verdadeira árvore possa, depois no ano seguinte, florescer e dar verdadeiros frutos para aqueles que querem assim escolher. E nós somos como essa árvore. Temos que de vez em quando ser podados, temos que sofrer essa ferida que é causada pela tesoura espiritual de Deus, vai-nos machucar, mas sabemos que nós iremos frutificar e nós iremos dar muitos e bons frutos após essa poda. Então nós temos que nos deixar podar, temos que nos deixar ferir, para que nós possamos assim ser verdadeiros produtores de bons frutos. E nós somos olhados para os frutos que nós damos. Então nós temos que diariamente dar bons frutos, para que olhem para nós como uma boa árvore. Então aqui nesta escritura também diz que os beijos do inimigo são enganosos. Amém? Então vamos ver alguns beijos de inimigos que poderão vir na nossa vida e que eles poderão ser enganosos para nós. Elogios fáceis vêm para conquistar confiança em cada um de nós. Os beijos do inimigo, através da facilidade, vêm para manipular e abrir portas para interesses pessoais. Outro tipo de beijo que os inimigos têm muito para nos dar é a aprovação superficial. Quando alguém concorda com tudo que nós fazemos, e muitas vezes nós até sabemos que estamos errados, mas somos aprovados pelos nossos amigos. Não são amigos. Porque se fossem amigos, nos exortavam. Mas eles reconhecem que o nosso engano, e quando nós até sabemos que estamos a ir por um caminho errado,
mas que alguém até compactua connosco, não são amigos, mas sim verdadeiros inimigos da nossa alma. Porque isso não é dar apoio, mas sim isso é chamada conveniência na altura. Porque talvez eles vejam que ao facto de estar a compactuar connosco seja conveniente para a vida deles. Pessoas que dizem apenas aquilo que nós queremos ouvir. Esses são os beijos mais perigosos na nossa vida. Porque eles vão ajustar cada uma das suas palavras, nunca para nos ajudar. Mas sim, eles vão ajustar as palavras para serem agradáveis no momento, para assim se tornarem simpáticos também connosco. E nós acabamos por nos envolver com eles, porque é aquilo que a gente quer ouvir, porque é aquilo que a gente necessita de ouvir, porque é essas as palavras que nós, antes de ouvir, já as procuramos, e então está tudo bem, ele concorda comigo, e então somos verdadeiros aliados. Ambos mais tarde poderão cair numa desgraça. Porque o inimigo é esse. A característica dele é manipular-se, camuflar-se perante as circunstâncias. Porque a mentira vem tantas e muitas vezes com aquele jeitinho de carinho que a gente, muitas vezes quando estamos debilitados, precisamos de ouvir. Então nós já não conseguimos discernir o bem e o mal, porque já estamos magoados e então procuramos a aprovação de alguém. Então são palavras que alimentam o nosso orgulho, alimentam o nosso eu, alimentam a nossa alma, mas com ela não vai frutificar nada. Então nós sabemos que os beijos do inimigo nunca vêm acompanhados de sinceridade. Eles seduzem, eles confundem e afastam cada um de nós do caminho correto. Então, meus amados, que nós possamos mesmo discernir quem está ao nosso redor para ver o nosso bom caminho. Porque se nós discernirmos quem está connosco, nós podemos assim, de antemão, entrar em caminhos errados. Não nos aproximarmos de quem apenas disfarça intenções por palavras doces. Queremos palavras doces como o mel, mas não vindas do inimigo. Queremos sim palavras doces vindas dos nossos amigos. Queremos as palavras doces vindas do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque elas sim, elas vão ser verdadeiras, elas vão ser leais, elas vão ser construtivas, elas vão ser edificantes para a nossa vida. Então que nós não nos aproximemos de quem tem beijos para a nossa vida, beijos que não são sinceros. Porque beijos enganosos desviam-nos da verdade. Eles nos confortam na zona de conforto. E todas essas zonas de conforto, muitas vezes, é zonas em que nós estamos voltados de costas para Deus. Então nós temos que sim olhar para os sinais do nosso amigo verdadeiro. Aquele que fala com amor, aquele que fala a verdade, mas também revestida com amor, mas não com dureza. Porque este amigo que nos fala a verdade com amor e não com dureza, ele vai querer o nosso bem. Este amigo que nos fala da verdade e não com dureza, mas com amor, é aquele que nos vai corrigir, muitas vezes em particular. Porque este amigo que nos corrige, este amigo que nos aponta os nossos erros, este amigo que talvez possa nos magoar com as suas palavras e que nos pode fazer correr lágrimas dos nossos olhos, vai ser aquele que nos vai, no dia de amanhã,
de igual forma abraçado pela nossa cura, pela nossa libertação, pelo nosso progredir nos caminhos do Senhor. Amém. Então, uma pergunta para levar para casa. Você escuta os amigos que o ferem com amor ou aquele que rejeita as correções vindas de quem tem espiritualidade madura? Você tem sido esse amigo para os outros? É uma questão a ponderar quando estiver em casa, sem nada para fazer. Amém? Então nós temos que dar também palavras que ajudem, palavras que não sejam somente para agradar, mas sim palavras que sejam para curar, palavras para edificar, palavras para assim retomar aqueles que estão no mau caminho e que eles possam continuar firmes na caminhada em busca da vida eterna. Porque assim como Jesus disse que Ele é a verdade, nós também temos que ser a verdade. Assim conforme Ele disse que era o caminho, nós também poderemos ser o caminho para aqueles que estão a ficar desviados. Então nós também temos essa missão de assim proclamar a verdade, proclamar qual é o verdadeiro caminho, para que possamos todos firmes e unidos subir um dia aos céus e poder entrar na zona celestial. Então nós temos que assim procurar estar com pessoas, procurar fazer relacionamentos que nos aproximem de Cristo. Não sentarmos na roda dos escarnecedores, como diz no Salmo 1, mas sim possamos estar unidos naqueles que estão em busca do bem. Então nós temos que assim, diariamente, buscar para a nossa vida aquilo que nós precisamos de ouvir. Alguém tem essa ousadia de dizer o que nós precisamos de ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que nós gostamos de ouvir, aquilo que nós queremos alimentar a nossa carne. Então, meus amados, as feridas dos amigos podem doer muito, mas salvam. As feridas dos amigos podem doer, mas curam. As feridas dos amigos podem doer, mas elas nos livram de grandes infecções espirituais na nossa vida. As feridas dos amigos edificam e fortalecem cada um de nós para o dia de amanhã. Então os beijos enganosos, meus amados, parecem bons, parecem doces, mas são eles que nos vão continuar a conduzir no erro. Vão ser eles que nos vão conduzir por caminhos enganosos. Vão ser eles que nos vão conduzir por caminhos errantes e que nos vão levar a um precipício de destruição. Então que nós possamos ter essa coragem e se não tivermos, que nós possamos pedir a Deus esse discernimento para assim reconhecer o que é as feridas leais e os beijos do inimigo. Que nós possamos ter essa coragem também de assim mexer na ferida dos nossos amigos e que possamos ir com amor e assim ajudarmos a curar essas cicatrizes que por vezes já vêm no passado e que precisamos de, no dia de hoje, as curar para a salvação eterna. Então que nós possamos mesmo ser esses médicos de cada um dos nossos amigos. Ter o cuidado, ter a vontade de assim mexer naquela ferida, mesmo que possa sangrar, mas que ela possa ser curada para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Esta era a palavra que eu tinha para partilhar com os nossos amados que estão cá.